Questãozinha FUVEST 2024 que fala assim, ó. A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Cidade 1, 2, 3 e 4. Quais são as duas variáveis sociais? O percentual de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água e o percentual da população imunizada com cobertura vacinal completa. Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças. Então, você vai analisar cidade por cidade e ver qual doença ela tem um potencial maior de ser afetada, enfim. Para isso, você vai analisar essas duas variáveis. Qual é o problema da cidade 1? A baixa cobertura vacinal. Então, aqui, ó, o problema, tá, é vacinação. Então, o problema aqui, ó, é vacinação ou a falta. Então, uma doença que poderia ser prevenida por vacinação, aqui vai estar complicado. A cidade 2, ela tem dois problemas: saneamento e a vacinação. Então, são dois problemas: o saneamento e a vacinação. A cidade 3, o saneamento é top, muito top. O problema é a vacinação. Então, assim como a cidade 1, o problema aqui vai ser a vacinação. Pior ainda que a cidade 1 no quesito vacinação, mas bem melhor no saneamento, mas tá lá. Já a cidade 4 é o contrário. A imunização deles é boa. A galera se vacina. Só que existe um problema na questão do saneamento. Então vamos lá. O problema é o saneamento dessa cidade aqui. Quando a gente começa a comparar essas 4 cidades, vamos ver a tabela ali, né? Quais doenças são mais prováveis de se instalar em cada uma daquelas cidades. Então, a cidade 1, nós temos o problema, é a vacinação. Aí é o seguinte, leptospirose, galera, é uma doença, né, que é causada por uma bactéria, pela leptospira, que é transmitida ali, que é veiculada pela urina de roedores infectados, enfim. E não tem vacina para a leptospirose, tá? Não tem vacina. Então, basicamente depende de saneamento, questão de acúmulo de lixos, bueiros entupidos. E o saneamento da cidade 1 é bom. Então a gente já pode eliminar aqui, galera. Já pode eliminar a Covid, vacinação. Então a cidade 1 sim, pode ser afetada pela Covid. Hepatite B, vacinação também. Influenza, vacinação. Tuberculose, vacinação. Tá? Então tudo bem. Você tem a vacina para todas essas 4 ali. Então vamos lá. Cidade 2. A cidade 2 tem 2 problemas: saneamento e vacinação. Portanto, qualquer doença que dependa ou de saneamento ou pode acabar contaminando ali. Vamos ver se a gente consegue eliminar mais algum. A teníase. A teníase, ela não depende de vacina. Mas até tem um saneamento envolvido. Claro, porque assim, a gente está falando de uma doença que você contrai ingerindo carne contaminada, né? Carne de boi ou de porco contaminada ali com os cistos secos, com cistos da tênia. Como que o boi ou o porco se contaminaram? Ingerindo ovos, né? Então, que uma pessoa com teníase defecou e os ovos saíram. Então, tem uma coisa a ver com o saneamento. Só que aqui tem um detalhezinho que a gente pega, que é o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais de 4 cidades urbanas genéricas. Quando ele fala cidades urbanas, cara, é difícil a gente imaginar a criação de gado e de suíno numa cidade urbana. Geralmente é meio rural. E é lá que o porco e o boi se contaminam com os ovos. Então você entende que se a cidade tem um problema de saneamento, não é lá que está sendo criado esse boi. Então, comer carne contaminada, e essa contaminação foi lá no meio rural, não tem muito a ver com saneamento na cidade. Tem a ver com, não cozinhar direito a carne. Enfim, cara, eu não vou eliminar a teníase agora aqui, mas daria para eliminar pelo que ele falou de urbano, ambiente urbano, mas tudo bem. Amebíase. A amebíase tem total a ver com saneamento básico, tá? Então, os cistos são eliminados nas fezes das pessoas contaminadas. Entameba histolítica ali, a amebíase aí é de pessoa para pessoa, ciclo fecal oral. Então tem tudo a ver com saneamento básico. Então a cidade 2 sim poderia ser afetada.
poliomielite, meus queridos, você começa a acender um alerta ali, porque a cidade 2 ela é ruim tanto no saneamento quanto na vacinação. E a poliomielite tem essa característica, porque tem vacina, então é a principal medida profilática, mas a transmissão se dá também por essa via fecal-oral. Então, o vírus é eliminado nas fezes, numa situação de falta de saneamento, ali, higiene, uma pessoa pode acabar ingerindo. Então, ela tem a ver com os dois. Então, a cidade 2 tem todas as características para sofrer problema com poliomielite. Mas tudo bem, digamos que a gente não eliminou nenhuma outra, nem as datenias ali. Vamos para a cidade 3. O problema é vacinação. Não tem vacina. E aí o que? Tétano tem vacina? Tem. Então a gente não poderia eliminar. Cólera não tem vacina. Então nós eliminaríamos aqui, porque cólera tem a ver com saneamento. E a cidade 3 tem um saneamento top. Então ela não vai sofrer com cólera. Pneumonia. Pneumonia tem vacina até contra alguns tipos de bactérias ali. Não é uma vacina que, meu Deus, vai evitar totalmente que a pessoa tenha pneumonia, mas até tem vacinação, tá? Hepatite B, vacina. Hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível ali, então, e a vacina é importantíssima, então também poderia ser. Mas digamos que a gente não tenha eliminado ali nenhuma, ficamos ainda entre 3. E a última, você tem uma doença que é total saneamento, galera. Saneamento. A imunização da população é boa. Então a gente vai eliminar Covid. Covid não tem muito a ver com saneamento, né? Pode ter a ver com higiene ali e tal, mas saneamento não. E a principal medida profilática é a vacinação. Então, que não é o problema da cidade 4. Então a gente elimina aqui. A tuberculose também. A tuberculose é transmissão direta, pessoa para pessoa, com gotícula de saliva ali nos carros, na tosse, e tem vacina, né? Então tem muito a ver com vacinação, que não é o problema da cidade 4, então por isso que a gente consegue eliminar também, só resultando a alternativa aí. Então a cidade 1, o problema é vacinação, pode sofrer com tuberculose, que tem vacina. A cidade 2, o problema é saneamento e vacinação, pode sofrer com poliomielite, já que depende dos dois. A cidade 3, o problema é vacinação, hepatite B. E a cidade 4, o problema é saneamento, amebíase, que a gente comentou antes, que uma pessoa infectada libera ali o cisto nas fezes e alguém tem que ingerir água e alimentos contaminados com essas fezes, né? Então, beleza, meus queridos, tá aqui, ó, uma baita questão para você revisar algumas doenças e sempre ficar atento no que eu digo, que é o mais importante para você saber quando vai estudar a doença, que é como pega. Primeiro é legal saber quem causa, né? Que várias questões perguntam isso. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um protozoário. Quem causa e como pega? Quem causa e como pega? Se você soubesse como pega, como contrai, você conseguiria matar essa questão ali. Se você sabe como pega, você sabe como previne. Então você saberia o lance da vacina, se tem vacina, se não tem, se o problema é falta de saneamento, tá? Então essas são as informações relevantes e para essa questão eu espero que você tenha entendido.